Brasil e o Brasil é a Tupi. De volta aqui na Tupi, livre, leve e solto. Tupi AM 1280, Tupi FM 96,5. No site, no Facebook, no YouTube Rádio Tupi /esportes. E hoje, como eu prometi, uma matéria pra lá de especial para relembrar os 50 anos do tricampeonato mundial. Sem dúvida, uma data histórica, 21 de junho de 1970. E nós vamos trazer agora, para você ouvinte, para você internauta, vários depoimentos, gols históricos dessa campanha realmente que para muitos foi o melhor futebol já apresentado em uma Copa do Mundo. E para o nosso orgulho, Gerson, o Canhotinha de Ouro, é nosso comentarista e, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E nós vamos ouvir o Gerson e outros depoimentos ao longo dessa matéria especial. Eu estou com Wellington Campos, com Marcos Coelho, para entrevistarmos a bola da vez, que é o Canhotinha. Antes de mais nada, Gerson, prazer tê-lo de novo aqui na Rádio Tupi e te parabenizar em nome da população brasileira por você ter participado daquele verdadeiro esquadrão. Boa tarde, Canhota. Muito boa tarde, Vagninho. Boa tarde, Wellington, Coelho e amigos da Super Tupi. Estou à disposição, pode perguntar. Muito bem. O que a galera quer saber é o seguinte: vamos voltar no tempo, não em 1970. Vamos começar na montagem daquela seleção com o técnico João Saldanha. O que você pode trazer para o ouvinte, mais novo principalmente, e para aqueles que acompanharam na época, né, as feras do Saldanha, como é que era o ambiente da seleção naquele momento? Eu quero fazer um retrocesso até chegar à grande final contra a Itália. Inicialmente, saber de você, como é que era o ambiente da seleção naquele momento, Gerson? Bom, o ambiente era o melhor possível. E naquela época, a imprensa estava dividida. Metade era a favor, metade contra. Então, o único que podia assumir naquela oportunidade para as eliminatórias era o Saldanha. Porque o Saldanha não tinha papas na língua, né? Ele dizia tudo que vinha na cabeça dele e acabou o problema. E o Saldanha tinha sido treinador do Botafogo de campo, em outras épocas, e de praia também, Botafogo de praia. Ele foi treinador também. E chamaram ele. E ele foi. Então, ele chegou lá, a primeira coisa que ele disse: são as feras do Saldanha. Tá certo? O meu time é esse. Aí escalou o time. E botou lá. É esse time que vai. Quem machucar, sai e entra fulano de tal. Acabou. Ele deu nome a todo mundo. E naquela época, eu acho que só ele poderia assumir a seleção pelo ambiente que era em torno da seleção, não na seleção brasileira. E aí fomos para as eliminatórias. E ganhamos muito bem as eliminatórias com o esquema tático que ele colocou. Ele gostava de ponta na frente, era o Jairzinho e era o Edu, ou o Rogério e o Edu. Eram pontas na frente. Ele tentou, inclusive, colocar o Rivelino na ponta de lança, no lugar do Tostão, porque o Tostão teve aquele problema nos olhos, mas o Rivelino não quis, né? Preferiu ficar como homem de meio do campo também. E aí nós seguimos nas eliminatórias e ganhamos as eliminatórias. E depois teve aquele arranca-rabo lá, e ele numa reunião lá com a gente de manhã, ele disse, no treinamento, ele disse: fui chamado à CBD. Eu acho, diz ele, eu acho que eu vou embora. Agora, se eu for embora, já estou me despedindo de vocês todos, boa sorte e tal. Se eu não vou embora, de tarde eu estou aí para o treinamento. E realmente, ele foi embora de vez. E teve até aquela passagem do Dario, né? Que o Dario não foi convocado para a seleção, né, pelo Zagallo, pelo Médici, pelo presidente, não foi. Foi pelos méritos dele. Artilheiro, por onde passou, né? Grande jogador, grande atacante. Foi convocado por isso. Mas teve aquele negócio do treinamento
que o repórter perguntou para o Saldanha, o presidente, o Médici, gostaria de ver o Dari na seleção. Aí ele, como não tinha papo na língua, ele disse, tudo bem, não tem problema nenhum, convoco o Dari, desde que o presidente deixe eu escalar os ministros dele, convocar os ministros dele. Quer dizer, para falar isso naquela época, tinha que ter peito. Com certeza. Agora o Wellington tem uma colocação para você. Qual é, hein, Wellington? Então, eu quero falar ainda da época de João Saldanha com você, o meu querido Gerson, até para a gente ir montando a história da seleção antes de chegar na Copa de 70. Procede realmente, o Saldanha dizia que Pelé e Tostão não podiam jogar juntos, que eles jogavam na mesma posição? Tinha algo nesse sentido? Isso é verdade? Não, eu pelo menos nunca soube disso, não. Porque o Tostão era ponta de lança, né? E o Pelé era meio centroavante, meio ponta de lança. Ali o problema não era ficar fixo, né? Ser ponto de referência. Não era isso. Eram os dois meias, né? 2 pontas abertos, 2 meias e 2 homens de meio do campo. Quem voltava era os meias, não era o ponta como com o Zagallo, tá certo? Voltavam os 2 meias. Aliás, na seleção brasileira, tanto de Zagallo quanto de Saldanha, quando terminava, eles gostavam disso, quando terminava o ataque, todo mundo vinha, tinha treinamento específico para isso, todo mundo vinha ao meio do campo. Então os 2 pontas de lança ficavam praticamente, no caso Pelé e o Tostão, dentro do grande círculo, tá certo? E os 2 pontas abertos. E os 2 homens, eu e o Clodoaldo, um pouco mais atrás. Era isso. Quando começava a jogada, quem tinha que ir para frente ia para frente, quem não tinha, começava a armar a jogada. Era isso. Já que você falou no Zagallo, vamos ouvir o velho Lobo, porque ele disse que assumiu a seleção no esquema 4-2-4. Se continuasse naquele esquema, a gente não chegaria a lugar nenhum. Vamos ouvir. Quando eu assumi a seleção, o Saldanha jogava num 4-2-4. E isso aí, eu digo, se nós jogarmos assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu assumi a posição, peguei o Clodoaldo e o Rivelino, que eram reservas, botei como titular, botei o Piazza para quarto zagueiro, ele era um homem de meio campo, e aconteceu um imprevisto lá na lateral esquerda, em que seria o Marco Antônio, mas ele se machucou, sentiu uma dor e acabou saindo e entrou o Everaldo. Então essas mudanças foram feitas inicialmente voltadas para a Copa de 58 e de 62 como um 4-3-3. Em 70 eu estava com isso na cabeça, mas ela foi evoluindo. Aí eu digo assim, poxa, vou fazer uma marcação mais em cima, bloco. Agora, com certeza, né? Essa modificação tática do Zagallo entrou para a história do futebol mundial, né, Gerson? Porque esse esquema ele fazia na seleção brasileira, Zagallo, quando jogava. E no Botafogo também, e no Flamengo também, que ele saiu do Flamengo lá. Muito bem. Então, ele fez isso na seleção brasileira. Ele gostava de ponta que fechasse o meio. Ele tinha Paulo César, Edu por ponta na frente, e ele tentou, e deu certo, colocar o Rivelino ali, meio ponta de lança. Ele queria o Rivelino próximo à meia-lua da grande área para chutar no gol, porque as defesas, ele achava que as defesas iam se fechar. Agora, esse problema da quarta zaga do Piazza é que no Maracanã, 2 treinos que nós fizemos, o Joel estava machucado e o Fontana estava resfriado. Ele, para não mexer muito no time, dito por ele pegou o Piazza, que já vinha jogando de quarto zagueiro há um ano no time do Cruzeiro,
que o Zé Carlos estava no meio do campo com o Dirceu Lopes e colocou o Piazza lá atrás e botou o Clodoaldo no meio do campo. Que o Saldanha jogava com o Piazza no meio do campo, né? Porque o Piazza até então era meio do campo e quarto zagueiro. E veio na reserva para o Clodoaldo, né? E ele colocou o Piazza lá de quarto zagueiro. Então, eu estou dizendo isso porque ele está colocando aí que nós jogamos 4-2-4, é que 4-2-4 para atacar. Para defender, vinha todo mundo até o meio do campo. Principalmente os dois homens de frente, o Pelé e o Tostão. Já com ele de treinador, terceiro homem era o Rivelino, ou Paulo César. Como em alguns jogos Paulo César jogou, né? E os dois pontas, tanto Pelé quanto Tostão, voltavam também, até praticamente a intermediária adversária. Entre a intermediária e o grande círculo. Ali os dois voltavam. Nós estamos conversando com Gerson Canhotinha de Ouro e trazendo ao longo da nossa programação, dessa matéria especial, vários depoimentos para relembrarmos os 50 anos do tricampeonato. Marcos Coelho, uma pergunta para o Canhotinha. Gerson, primeiramente é um prazer conversar com você mais uma vez, fazer parte desse material tão especial, te agradecendo em nome de toda a população brasileira por essa conquista que completa essa marca histórica. Ô Gerson, eu queria que você falasse um pouco sobre a preparação do Brasil para a Copa de 70, começando ali naquele jogo final com o Paraguai, que é um recorde absoluto, pagante, registrado do Maracanã, quase 200 mil pessoas, e os amistosos também que serviram para vocês recuperarem um pouco da confiança, porque eu acredito que tenha sido difícil encarar esse ciclo depois de tudo que aconteceu em 1966. Qual foi a importância de encontrar os estádios cheios, lotados o tempo todo e ser abraçado pelo povo antes da viagem para o México? O problema todo, Coelho, é que a nossa seleção, né, ela foi montada pelo Saldanha, né, e com um esquema, e montada ou remontada com o Zagallo com outro esquema. E aí alguns jogos amistosos para ajustar isso tudo. Agora, essa seleção foi praticamente a base dela, a espinha dorsal, foi montada em 68, uma excursão que nós fizemos à Europa e às Américas. E aí depois, aqui pelo Brasil, depois fisicamente, treinando principalmente fisicamente, o Cláudio Coutinho foi aos Estados Unidos pegar com o Dr. Cooper esse teste de Cooper, que na época era teste feito com os astronautas. Ele trouxe esse teste, fizemos aqui o treinamento e ainda esse teste de Cooper aqui no Brasil. Depois embarcamos para Guanajuato e Arapuato, duas cidades mais altas do que Guadalajara, e lá continuamos a fazer todo o treinamento, mais esse teste de Cooper, que era puxadíssimo. E aí quando chegamos em Guadalajara, descemos para começar em Guadalajara, foi só manutenção dessa parte física. E aí você vê que no segundo tempo é que a nossa seleção apressava o jogo, apressava o ritmo. Era um time que sabia jogar, sabia dosar, sabia jogar, principalmente jogar rápido, principalmente com o clima, que a gente jogava meio-dia e pouco, que era um sol, um calor danado. Pra gente isso era muito bom. Agora, a preparação física foi extraordinária, tanto aqui no Brasil quanto lá no México. E já que você falou em preparação física, um dos nossos preparadores na Copa de 70 é o seu amigo Carlos Alberto Parreira, técnico campeão do mundo com a seleção, mas em 70 ele fazia parte da comissão técnica, a exemplo do Cláudio Coutinho e muito mais. E o Parreira lembra que tudo foi feito de acordo para a seleção ser campeã do mundo. Vamos ouvir. Tudo foi feito de acordo com aquilo que é importante para você conseguir ganhar a Copa do Mundo. E foi uma conquista histórica. Histórica por quê? Pela primeira vez um país
conquistava definitivamente a Júlio Rimet. E foi a vitória do melhor futebol, de grandes jogadores, de um trabalho que foi muito bem elaborado. Foram 5 meses de preparação, de planejamento, adaptação à altitude. Então foi o coroamento de um grande trabalho, de um planejamento que fez com que a seleção unisse o talento dos nossos jogadores a um trabalho muito bem feito fora do campo, na preparação física, na parte técnica, na parte tática, na parte de adaptação à altitude. O Brasil foi a única equipe que se preocupou em se adaptar à altitude, ficou 21 dias em Irapuato se preparando e tinha jogadores de exceção, né? Um Tostão, um Rivelino, um Gerson, um Clodoaldo, um Carlos Alberto, tantos jogadores, e por isso acho que mereceu a vitória. Os jogadores queriam, estavam unidos, foi um trabalho de equipe. O Brasil, quando se prepara fora do campo, de uma maneira correta, quando ganha fora do campo e quando as coisas acontecem dentro do campo, quando você realmente aprende a jogar sem a bola, foi o que aconteceu em 70, depois que o Saldanha saiu, o Zagallo assumiu, ele deu uma responsabilidade tática àquele time, ele não ensinou ninguém a jogar futebol, mas a grande virtude do Zagallo foi ter dado responsabilidade tática e disciplina àquela equipe. Mudou a minha vida, então eu fui campeão do mundo, tenho essa honra, esse privilégio, na profissão que eu escolhi, que era ser preparador físico. Mudou a vida do Parreira. O título de 70 mudou a sua vida também, Gerson? Bom, mudou a vida de todo mundo, né? Principalmente dos mais novos, né? Porque os mais novos tiveram mais tempo. Eu já estava quase no final, estava com 29 anos, né? 29 para quase 30. Pelé, eu tinha 28 para 29 eu. O Pelé tinha 30 anos, né? E o Félix era mais velho, tinha 31. Então eram nós três os mais velhos. E nós sabíamos que a outra Copa ia ser muito complicada, né? Então, era tudo ou nada, né, para nós, principalmente os outros também, né? Agora, porque ficaram muito mais valorizados, né? Renovaram os seus contratos, né? Com muito mais vantagem do que qualquer um outro, que ainda alcançaram outra Copa, né? Outros campeonatos, né? Então isso é bom para todo mundo, inclusive para depois dessa geração. Essa geração serve de exemplo. Com certeza, maravilha. Agora, o Wellington tem uma colocação, porque todo mundo fala dessa seleção, porque reuniu, né, Wellington? 5 jogadores que nos clubes utilizavam a camisa 10. Vamos relembrar aqui. Pelé no Santos, Gerson no São Paulo, né? Tostão no Cruzeiro, Jairzinho no Bota e Rivelino no Corinthians. Todo mundo era camisa 10 nessa seleção. O Pelé, inclusive, fala sobre essa situação. Fala, Pelé. Muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim: pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no Corinthians, né? Falou, pô, não vai dar para jogar. O Gerson é o número 10 no Botafogo. Como que ele vai botar só o número 10 junto? É uma loucura e tal. Você vê. E chegou lá, deu tudo certo. Poxa, a gente jogava por música, a gente já nos conhecíamos, né? A eliminatória foi praticamente invicta, nós classificamos com uma equipe com pouca mudança. E eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970. Que realmente, pela FIFA até hoje, não teve nenhuma equipe igual. E aí, Canhota, você concorda de fato com o rei, Gerson? Era exatamente isso. E você podia até também colocar uma camisa 10 no Clodoaldo. Você podia também colocar camisa 10 no Carlos Alberto. Quer dizer, então era fácil jogar ali, porque ali todo mundo sabia jogar. Por isso, a preparação física foi até muito mais importante do que a parte técnica, porque a parte técnica a gente sabia. A gente tinha que estar muito bem preparado, como tivemos, né, para botar para fora todo o talento da galera toda. Quer dizer, então, a parte é o que a gente está falando. A parte física foi, como o Parreira colocou muito bem, a parte física foi excepcional. Deu mais gás ainda, né, para aqueles que já tinham muito gás. Então isso foi importante. E a gente sabia, porque como o Pelé falou aí, a gente já estava entrosado de outras
de outros jogos, de outros eliminatórios, das eliminatórias, a gente conversava, batia papo, levava o papo para dentro do campo, discutia com o Zagallo, discutia em termos, né? Com o Zagallo, o esquema, melhor assim não está dando, assim é melhor. E ele foi adaptando tudo. E deu no que deu. Ô Gerson, e nessa preparação, vocês tiveram uma presença ilustre de um camarada que brilha até hoje, toca nas paradas até hoje e estava no auge. Wilson Simonal acreditava que jogaria a Copa do Mundo, foi lá para treinar com vocês, fez a preparação. Como é que vocês, jogadores, encaravam aquilo? Como é que vocês viram? Como eram as conversas também com ele? Relembra pra galera aí, ô Gerson, por favor. Bom, o Simonal aparecia lá, né? Ele não dormia na concentração, mas ele ia na concentração, almoçava, jantava lá com a gente, cantava aquelas músicas, ficava lá na beirada da piscina batendo papo e tal, ia pro campo com a gente. Aí meteram na cabeça dele, que ele, por que você não bota uma roupa aí, vamos jogar, você leva jeito, sabe jogar e tal. E ele se entusiasmou todo. Ele achou que de repente ele podia ser convocado pelo Zagallo, né? Mas era gente da melhor qualidade, né? Foi lá, se divertiu muita gente, que era um papo agradável, e um cantor de primeiríssima qualidade. E em cima disso, Gerson, revela pra gente aí, como é que era, o que vocês faziam na concentração? Sei que tinha muito samba, né? Você participava da confusão também, né, Gerson? A gente fazia de tudo para passar o tempo, não? Tinha bate-papo toda hora, tinha pagode, tinha tudo. Né? Você tocava o quê, Gerson? Tocava alguma coisa, algum instrumento? Não, eu não toco. Eu bato um pandeiro aí de vez em quando. Mas aí fazia lá os pagodes e tal. Mas a rapaziada ficava lá, sentada e outra coisa. Quando a gente chegava na concentração, era praticamente para descansar, né? Que a gente treinava de manhã e de tarde. E aí tinha que descansar, né? O treinamento era puxado toda a vida. Mas quando nós chegamos em Guadalajara, deu uma melhorada. Aí a gente descansava mais. Que o treino não era tão puxado quanto, né, em Irapuato e Guanajuato. Então, ali era mais arrumado, mais devagar. Mas a maioria das vezes, era bate-papo mesmo. E quem era o Simonal do elenco de vocês? Dos jogadores, quem mais se arriscava ali cantando? Você falou que tocava um pandeiro de vez em quando, mas quem é que gostava ali de realmente aparecer, cantar um pouco mais, chamar a responsabilidade na cantoria, Gerson? Mas ali todo mundo cantava e ninguém cantava nada, né? Mas todo mundo cantava. Jairzinho cantava bem. Aí Jairzinho puxava aqueles pagodes todos lá. A gente não aguentava, era o Pelé tocando violão, aí era duro. E fez fama depois com isso, hein, Gerson? Pois é. Vem cá, quando você soube que ele tinha virado cantor, o que você achou, hein, Gerson? Eu achei uma tragédia. Porque cantor, e olha, não é só cantor não, compositor também. Agora, Gerson, vamos chegar no México, foram 3 meses de preparação e ao longo dessa matéria nós vamos reproduzir aqui os gols históricos dessa campanha que entrou realmente para a história do futebol mundial. 3 meses de concentração. Deu no saco em algum momento, Gerson? Ninguém aguentava, não. Principalmente quando nós, aqui no Brasil, a gente ainda tinha uma saída ou outra. Agora, lá fora não tinha. Lá fora era demais. Era isso, era treinar para concentração, se alimentar, dormir, voltar no dia seguinte. Lá em cima era muito difícil. Depois que viemos para Guadalajara, é que melhorou um pouco. E aí a gente tinha, para telefonar, era uma vez por dia, que podia. Aí tinha que entrar na fila, porque o telefone era brabo. Você tinha que pedir para telefonista ligar. Aí era uma batalha danada. Não tinha celular, não tinha nada, né? Então o telefone era brabo para chegar aqui no Brasil. Você já era casado com a Maria Helena. Era mais difícil pelo fato de você já ser casado ou para os mais novos era mais complicado, hein, Gerson? Não, era complicado para todo mundo, cara. Porque o problema todo é que ninguém foi lá pensando em nada. Nós fomos lá pensando em ganhar a Copa.
Nós não fomos lá para jogar a Copa. Nós fomos lá para ganhar a Copa. E a ideia de todo mundo era essa. Tanto é que quando alguém estava machucado e tinha que fazer tratamento, e vamos admitir, tem uma saída amanhã, hein? A galera ia sair, ia na cidade e tal, dar uma volta e tal, tantas horas e voltava, era 4, 5 horas de saída. Quem tivesse que fazer tratamento, ficava fazendo tratamento. Não tinha nada que se aventurar, vou fazer o tratamento quando eu voltar. Não tinha isso. E o tratamento, eu fui um dos que fizeram tratamento lá, de manhã, de tarde e de noite. Não tinha refresco para ninguém. Quem está machucado, está machucado. É departamento médico, acabou o problema. E muito bem administrado pelo doutor Lito Toledo, pelo Nocaute Jaque, pelo Mário Américo. Muito bem. Agora, Canhota, vocês já estão no México e o Brito disse o seguinte, que um dos motivos do Brasil também ter conquistado a Copa do Mundo, além do belíssimo futebol, todo mundo jogava muito, foi o carinho com que o México recebeu a seleção brasileira. A gente realmente tinha a torcida a nosso favor, era isso tudo mesmo, Gerson? Ô Elton, era isso tudo e mais alguma coisa. Que bom. Porque quando a gente saía pro treinamento, eles ficavam parados na rua acenando para nós, né? Que nós estávamos no ônibus. E os estádios, onde a gente treinava, cheio, totalmente lotado. E quando a gente voltava, a mesma coisa. Na porta da concentração nossa, também, o dia inteiro tinha gente lá pedindo autógrafo, pedindo camisa, pedindo tudo lá. Então, nós só temos que agradecer ao povo mexicano. Inclusive agora, a embaixada mexicana aqui no Brasil mandou um diploma pra gente, né? Falando sobre a Copa do Mundo, sobre o título, né? E sobre a presidência do México, né? Os dirigentes mexicanos, né? Que governavam o país na época, dizendo que da honra que eles tiveram, né, de ter o Brasil lá e do Brasil ter sido campeão. Quer dizer, isso tudo pra gente é um orgulho muito grande, ó, porque vindo da direção do país, tá certo? Do presidente do país, e 50 anos depois, eles estão prestando homenagens a gente. Quer dizer, a gente só tem que agradecer, né? E um outro detalhe também, o brasileiro sempre foi muito bem quisto e muito bem recebido dentro do México. Nessa época, sabe quantos brasileiros jogavam nas cidades todas do México? 320, em todas as cidades. E quando a gente fazia excursão, tanto do Flamengo na minha época, quanto de Botafogo, nós viajamos essas cidades todas. Jogávamos no México, capital, Guadalajara, aí Puebla, Toluca, Morelia, Tampico, jogava por isso aí afora. León, iam por aí afora, jogando no México todo. Por exemplo, o Botafogo passou 2 carnavais no México, jogando lá em excursão. Nós éramos e somos ainda, pelas cartas que a gente ainda recebe, queridos. E outro detalhe mais importante ainda, você sabe que tem muitos mexicanos, filhos, nasceram naquela época com o nome dos jogadores brasileiros. Honra maior não tem. É isso. É verdade. Agora, Gerson, vamos já entrar na Copa, vamos ao primeiro jogo, 4-1 em cima da Tchecoslováquia. E como eu prometi, vamos relembrar os gols desse jogo. A Tupi foi para a Copa do Mundo, liderando uma rede de emissoras de rádio, tendo como cabeça da grade a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a M1280, como eu sempre falo, microfone famoso de esportes do Brasil, e também a Rádio Tupi de São Paulo, a M1040. As transmissões eram revezamento,
Um tempo era com Dulcei Bueno de Camargo, o outro tempo com Haroldo Fernandes, e o comentarista era o nosso querido e saudoso Rui Porto, que também está no céu. Mas essa era a equipe da Super Rádio Tupi na Copa de 70. E eu vou aqui relembrar os gols desse jogo. Abertura da Copa do Mundo do Brasil. 4-1 em cima da Tchecoslováquia. É uma emoção atrás da outra aqui na Tupi. Prepara-se Rivelino, também Pelé colocado, pode sair o gol. Atenção, é Pelé, Rivelino, correu, Rivelino, bateu uma bola, gol! O homem à frente, vai Pelé agora, Gerson tenta, atenção, no peito, dominou, vai marcar, atirou! Sobre a Tchecoslováquia. O arqueiro vai marcar, dominou gol. Num lançamento sensacional. Jair penetrou. Livre. Completamente livre. Todo alto lhe interessava um passe sensacional. Chegou a parar esperando a bandeirada, que não existia porque a sua condição era legal. Ele tirou o arqueiro e fez o gol, ampliando para 3-1. Era para Jair em grande lançamento. Jair bateu o primeiro, bateu o segundo, longe do sarrafo, desce o Jair, pode aumentar o placar. Atenção, pintou o segundo, dá o seu show, atira! Que maravilha, hein? Relembrar a vitória brasileira e essa narração perfeita, hein, Marcos Coelho? É verdade. E aí, em cima disso, tem uma pergunta pro Gerson. Ô, Gerson, na súmula tá 4-1 Brasil na Tchecoslováquia, uma goleada, um placar amplo. Só que logo no começo do jogo, o Brasil sofre um gol. E vindo depois de todo o susto que aconteceu em 66, a situação, em algum momento ali naquela estreia, vocês acharam que as coisas poderiam não dar tão certo como vocês imaginavam? Passou um fantasma de novo, Gerson, no 1-0? Não, não passou não. Porque a gente sabia o time que a gente tinha. Nós nos preparamos para aquilo. Independentemente se vamos tomar um gol de frente ou vamos tomar um gol como nós tomamos depois que em algumas partidas estávamos ganhando o jogo. Isso pra gente era comum, nós estamos jogando. Nosso time era melhor. A gente sabia disso. Tanto é que metemos 4 neles depois. Agora, Gerson, o Edu, eu vou botar o Edu para falar aqui para nós, porque o Pelé disse o seguinte, né, que aquela seria a Copa dele. Vamos ouvir o depoimento do Edu. Nós éramos, acho que, 5 da equipe do Santos. E às vezes nós nos reuníamos no quarto para bater papo. E num desses papos aí o Pelé estava mordido, né? Porque elegeram o Eusébio, o novo rei do futebol, em 66. E ele falou pra gente ali no quarto:
eu me preparei, eu estou preparado e o mundo vai ver quem é o Pelé. Isso daí nós que estávamos ali no quarto, falamos, opa, a Copa então é nossa. É isso mesmo, Canhota? Pesou o Negão falando, eu vou ser o melhor do mundo? Mas eu não estava nesse bate-papo aí, mas ele se preparou muito. Tanto é que ele estava com peso abaixo, né, do peso normal dele. Então, quer dizer, muito bem preparado, muito melhor preparado, né, do que até das outras vezes. Talvez até pensando nisso, que fosse ou que seria a última Copa. E ele, com o nome que tinha, ele tinha que se preparar mesmo, né? Porque ele é sempre atração. E sempre é uma preocupação constante do adversário. Ô Gerson, então vamos para a segunda rodada. Brasil e Inglaterra, o jogo que você não pôde participar. Teve a questão envolvendo a partida da estreia. E aí era o jogo que reunia os dois últimos campeões da Copa do Mundo. Brasil em 62, a Inglaterra em 66. Os ingleses também tinham um grande time. Para você, o que foi mais difícil? O jogo em si ou ficar de fora e não poder ajudar os companheiros naquele momento? Olha que eu acho que foi o jogo. Porque de companheiro não, porque eu saí, veio o Rivelino, né, para a posição de meio do campo, e entrou o Paulo César pela ponta esquerda. Estava completo o time, não teve nem altos e baixos, porque esses dois eram praticamente titulares também, como todos os outros que estavam esperando. Nós tínhamos duas seleções, nós não tínhamos uma seleção, tínhamos duas grandes seleções, que quando os que estavam esperando tiveram que entrar, entraram tranquilamente. O ritmo não caiu, né, tecnicamente falando, e nem fisicamente falando. Para mim foi o pior jogo da Copa. Por quê? Porque o time inglês era um time tarimbado, né, um time forte toda a vida, com gente nova e com gente já de experiência. Bob Charlton, aquela galera toda, Jack Charlton, tinha uma galera, né, muito boa. O Lee, por exemplo, era mais novo, né? Foi aquele que deu um chute na cabeça, uma cabeçada, Félix defendeu, e ele deu um chute na cabeça do Félix. 2 minutos depois, o Casalberto deu uma entrada nele e arrebentou ele, quase que arrebentou ele. Então, eu acho esse jogo mais complicado exatamente por isso, pela seleção deles ser uma seleção muito boa. Eu acho que foi, para mim, o pior jogo da Copa, por esse sentido, por ter jogado contra uma seleção espetacular. E o Clodoaldo, inclusive, diz que esse jogo contra a Inglaterra é o jogo mais difícil da seleção brasileira em toda a Copa do Mundo. Vamos ouvir o Clodoaldo. O jogo da Inglaterra foi o jogo mais difícil. O resultado já diz tudo. 1-0 para o Brasil. O jogo poderia ser 1-1, poderia ser 2-1 para o Brasil, poderia ser 2-1 para a Inglaterra. E eu marquei o recorde, né, perdi 5 quilos nesse jogo. Foi um jogo muito desgastante, a Inglaterra exigiu muito, calor terrível, o horário do jogo, mas sem dúvida o jogo da Inglaterra, ela nos serviu como inspiração para que nós tivéssemos a certeza que estávamos no caminho certo e que a conquista do título estaria bem próxima. Com certeza. Deixa eu aproveitar e ouvir o gol do Brasil em cima da Inglaterra. Um golaço de Jairzinho. Vale a pena relembrar aqui na Tupi a emoção do gol. O Brasil cresce, o Brasil vai dominar a seleção inglesa. Os senhores não tenham dúvida. Vai descendo ali Carlos Alberto, 0-0. Avançou, tentou, vindo a Peter. Tenta o passo para Pelé. Vai para Tostão, gira. Talvez agora Tostão. Atira, bate no zagueiro inglês, que é da Boni. Volta ainda para Tostão. Tostão ajeita, então procura Paulo César. Desce sobre ele, o jogador que é Wright. Voltou para Tostão. Finta, bola, finta mais um. Vai embora Tostão, jogando bem agora. Fintou o terceiro homem, passou. Tenta o centro para Pelé. Domina, tenta para Jair, vai marcar.
Que maravilha, hein? Sensacional o gol brasileiro em cima da Inglaterra. O papo com o Gerson tá muito legal, tá muito bom, mas o show da galera continua. Daqui a pouco eu volto tabelando com Canhotinha, com o Wellington Campos, com Marcos Coelho. Tem muita coisa pra gente falar sobre o tricampeonato do México. 50 anos do tricampeonato da nossa seleção. Daqui a pouco tem muito mais só pra você. Futebol é na Tupi. Futebol é na Tupi. Livre, leve e solto, tô de volta no AM 1280, no FM 96,5, no site tupi.fm, no Facebook, pra você curtir, compartilhar, dar o like, e no nosso canal no YouTube, YouTube Rádio Tupi /esportes. A gente volta a tabelar com Gerson, o Canhotinha de Ouro, relembrando momentos marcantes do tricampeonato do México. Nós já ouvimos muita coisa agora há pouco, né? Sem dúvida, relembramos aí os bastidores das eliminatórias, a preparação de 3 meses em várias cidades mexicanas e o início daquela campanha rumo à conquista inédita. E eu continuo aqui com o Gerson, com os meus debatedores, analisando e relembrando fatos históricos. Agora há pouco nós ouvimos aqui o gol do Brasil em cima da Inglaterra, para muitos o jogo mais difícil da nossa seleção na caminhada do tri. Mas a partida também contra a Romênia foi complicado, hein, Coelho? É verdade, um jogo duro também, vitória do Brasil por 3-2 sobre a Romênia, para muitos, a melhor Romênia da história das Copas, e olha que foi um timaço da Romênia também em 94, mas todo mundo considera a seleção romena de 1970 a mais forte da história, mas o Brasil não tomou conhecimento e passou. E aí passou de fase. E aí o Gerson e os outros jogadores do Brasil tiveram um reencontro mais que especial com o Didi. É verdade, Didi que era o técnico da seleção peruana. Você chegou a encontrar com o Didi antes da partida, Gerson? Não encontramos não. Eu falei com ele depois da partida. Tinha uma seleção muito boa. Ele praticamente, ele ensinou a esses caras todos aí a jogarem, pelo menos do meio do campo para frente. Nós em excursão, várias vezes encontramos com ele, quando ele é treinador lá no Peru, do Cristal, que era a base da seleção peruana, e ele ensinou Perico León, Bailón, Mifli. Ele ensinou essa rapaziada toda a bater na bola, fazer um lançamento. Ele fez isso tudo. E era uma seleção muito bem. Galhardo, que jogou aqui no Palmeiras, muito bem, que fez até um gol, chutou mal e a bola entrou. Aí, lá da ponta esquerda, ele entrou pela linha de fundo, chutou e a bola passou entre o Félix e a baliza, que atrapalharam o Félix. Aí o que acontece? Era um time muito bem montado, muito bem treinado. E jogava. Esse que é o problema. O time do Peru, a seleção peruana, jogava e deixava jogar. Porque eles eram muito bons também do meio do campo para frente. A defesa era fraca. Chumpitaz de la Torre era fraco. E o goleiro mais fraco ainda. A seleção peruana, se tivesse 2 zagueiros e um goleiro, não precisava ser excepcionais, mas bons, ia complicar pra caramba. Só que nosso ataque era muito bom. Aliás, ô Gerson, a gente trouxe essa semana aqui um depoimento do Didi, e ele diz que antes da bola rolar, ali na hora do hino, ele ouvindo o hino nacional, ele se via com a camisa da seleção brasileira número 8, aí ele balançava a cabeça, quem estava com a 8 era o Gerson, as mãos dele estavam pesadas, elas pareciam uma pedra de gelo, e ele ficava assim, e aí, o que os peruanos vão pensar? Se eu ganhar do Brasil, o que pensam meus compatriotas? Ele usou essa expressão. E se eu perder, o que os peruanos vão pensar? Foi tudo isso mesmo, né, Gerson? Ele tinha que pensar dessa maneira mesmo. Mas ele era profissional, cara. Ele estava dirigindo uma seleção que para ele sempre disse, foi uma honra muito grande. Porque ele foi treinador. Treinador de time é uma coisa, treinador de seleção é outra. E um estrangeiro treinando uma seleção do país
Quer dizer, é uma honra tremenda. E ele fez um excepcional trabalho lá na seleção peruana. Ele devia estar engasgado mesmo. Vamos aproveitar e relembrar os gols do Brasil nessa vitória sobre o Peru. Lembrando que a Tupi foi para a Copa do Mundo de 70 com Alcei Bueno de Camargo, Haroldo Fernandes, Rui Porto, uma transmissão perfeita. É um gol atrás do outro aqui na Tupi. A intensa vibração da torcida no estádio de Guadalajara. Bola descendo, vai para Pelé. Pelé recebe, tenta pintar o primeiro adversário, capricha para Tostão. Não deu, não saltou, dominou agora. Empurrou para Ribeirinho, bateu, gol! Sensacional, batendo de canhota na extrema esquerda, cruzado, abre a contagem em Guadalajara, decorridos 11 minutos gravados na primeira etapa, agora Brasil 1, Rivelino, Peru 0, cobrado o escanteio curtinho, Tostão para Rivelino, voltou para Tostão, Rivelino penetrou, Tostão atirou, gol! Recebeu de Rivelino, passou e fuzilou, sem que o arqueiro Rubinho pudesse deter a trajetória do balão. Amplia o Brasil aos 16 minutos no estádio Jalisco em Guadalajara. Brasil 2, Peru 0, o Brasil segue na sua marcha na conquista do título máximo. Rui Porto. Aqui, emissoras associadas brasileiras na Copa 70. Aí você, ouvinte, sempre em primeiro lugar. É o Brasil que está jogando, é o Brasil que está ganhando. Bola com Pelé pela meia direita, entregando para Jair pela ponta, recolheu Jair à altura da intermediária do Peru. Baixa um pouco a equipe peruana. Jair a Pelé, penetrou Pelé, apontou, caiu o Rubinho, chegou! de Pelé, entrou para conferir, estufando os cordéis da cidadela peruana. E agora Luiz Rubinho. Agora, 7 minutos, etapa complementar. É o Brasil que está jogando, é o Brasil que está ganhando. Brasil 3. Peru em Jalisco, Guadalajara. Recolheu Ramon Mifflin, parte para a linha média brasileira e atrasa para Hugo Sotil, que perde, entretanto, na linha média para Pelé. Pelé solta a bola curta para Tostão. Tostão recolhe, vai progredindo Jair como se fora comandante. Prende bola Tostão e solta para Jair. Jair recebe, entrega para Rivelino. Rivelino para Jair. Bom lançamento. Vai Jair para a boca do gol. Driblou o goleiro. Atenção, é gol. Cristaliza o quarto gol do Brasil no estádio Jalisco em Guadalajara. Agora, Brasil 4, Peru 2. Quando são decorridos 30 minutos de jogo, etapa complementar. Estufaram-se os cordéis da cidadela de Luiz Rubinho. E o Brasil vai se assegurando da sua classificação para a semifinal desta Copa do Mundo. Maravilha, é bom demais ouvir esses gols históricos. 4 para o Brasil, 2 para a seleção peruana. Agora, qual é a colocação que você vai fazer para o Gerson agora, hein, Wellington? Então, Gerson, quero falar com você sobre Dario Peito de Aço, que era o artilheiro das competições. E você até tocou no assunto no início, que ele acabou sendo convocado pelo presidente Médici. E muita gente acha que o Dario fica chateado com isso. Vamos ouvir o Dario. Não me deixe chateado, porque é verdade. O Médici, ele deu a palavra final. Agora, só que eu era o jogador no mundo que fazia mais gols.
De 68 a 71, eu era o artilheiro mundial. De todos os campeonatos, o cara que fazia mais gol no Brasil e no mundo era eu. Só que eu entendo a minha insignificância no toque de bola, que eu era grosso. Era burrinho. Agora, quando eu tacava a bola na frente, só de táxi. E para pular comigo, tinha que pegar a escada mais gira do Palmeiras. Tanto que eu sou o jogador no mundo que fiz mais gols de cabeça. Agora, naquela seleção, não teria condição de jogar, não. Pelé e Tostão, 2 jogadores geniais. E nós tínhamos o Roberto Miranda, que era do Botafogo, que foi um excelente. E aquilo para mim foi bom, porque o Brasil jogava num dia e ganhava. E no outro time reserva jogava contra aquele time lá do México. E eu não fiz menos de 4 gols. Tanto que eu dava mais entrevista que os próprios jogadores do Brasil, porque eles perguntavam por que eu não jogava, porque eu era uma máquina de fazer gols. Eu não jogo porque tu estou extraordinário e Pelé também. Então não tem vaga para mim. Mas quem fazia mais gol no mundo era Dadá. Aí então o Dario falando, Gerson, que não tinha como concorrer contigo, com Jairzinho, com Pelé, com Tostão, e também ele contando que um dia após os jogos a seleção fazia um jogo-treino contra as equipes locais e ele arrebentava de fazer gols e dava muitas entrevistas. O Dadá era o ponto folclórico dessa seleção? Não, o Dadá não era ponto folclórico, não. Dadá era um extraordinário jogador, centroavante da melhor qualidade, goleador por onde passou, campeão por onde passou. E ele tinha toda a condição de entrar também para jogar. E outra coisa, eu discordo disso. Ele não foi convocado porque o presidente pediu. O Zagallo convocou ele pelo artilheiro que ele era, pelo jogador que ele era, tecnicamente falando. Então foi muito bem convocado o Dario. Não foi pelo presidente. Certeza todo mundo tem, né, que ele não foi convocado pelo presidente. Ele foi convocado, ou porque o presidente tinha falado isso lá nas eliminatórias com o João Saldanha. Não foi. O Zagallo convocou ele exatamente pelo artilheiro que ele era, pelo grande jogador que ele era. Foi por isso. Então vamos fazer o seguinte, presta atenção no que o Dario falou sobre você. O Gerson, nossa, é o gênio, né? Aquele pensava 5 minutos antes dos outros. Um jogador extraordinário. Eu cansei de babar de ver o Gerson jogar, de bater palma para ele. E eu quero aproveitar essa imensa audiência para dizer que o Gerson me ensinou a ser campeão brasileiro. Porque ele falou... Eu perguntei ao Gerson, mas como é que você treinava aquela jogada com o Jairzinho e vocês lançavam o Jairzinho e faziam o gol? E era comum isso no Botafogo. Ele pegou e falou, bom, eu ia levando, dava 2 passos, o Jairzinho virava, quando ele dava 2 passos eu lançava. Então o Jairzinho estava de frente e os back de costas. Assinei tudo num papel, escrevi. Quando eu voltei para o Brasil, cheguei, Lola, vamos treinar a jogada que o Gerson fazia com o Jairzinho. E começamos a treinar. E o que aconteceu? Atlético campeão brasileiro. Dadá artilheiro e fez o gol do título. Então tem que agradecer muito o Gerson e o Jairzinho, porque com a jogada que eles faziam no Botafogo, eu fiz no Atlético e me tornei o primeiro campeão brasileiro. Você deu quanto aí em dinheiro pro Dadá encher a tua bola, hein, Gerson? Nada, rapaz. Você viu o que ele falou? Ele foi o artilheiro do brasileiro. Tá vendo? Esse que é o verdadeiro, né, homem-gol. Foi por isso que ele foi convocado. Agora, ele me perguntava isso, como é que eu fazia com o Jairzinho. Então eu falava para ele, nós temos uma jogada. O quarto zagueiro sai, tá certo? E eu lanço aonde o quarto zagueiro estava, um buraco. E o Jairzinho entrava na diagonal. O outro, quando o Jairzinho estava pelo meio, ele e o Roberto. Então eu estava com a bola, esperando. Ele dava 2 passos na minha direção. Tá certo? Quando ele vinha na minha direção, eu lançava. Ele já girava e partia. Com a velocidade que ele tinha, ele deitava e rolava. Entrava sempre sozinho. E o Dadá, então, vou copiar isso, vou levar lá pro Atlético. Pegou o Lola, conversou com o Lola, e ele disse aí, foi artilheiro. É isso. Inteligente é isso. Como várias vezes eu peguei também muitas coisas, né?
principalmente do Didi no meio do campo. Como é que você faz isso? Como é que é assim? Como é que se coloca isso? E eu tinha o Zizinho e o Jair da Rosa Pinto que me davam alô também. Quer dizer, eu ia pegando. Eu sabia, como o Dario. Dario sabia, mas ele ia pegando as boas coisas para encaixar naquilo que ele já sabia. Eu fazia a mesma coisa. Na linha do tempo, a gente chega na partida com o Uruguai, valendo vaga para a final da Copa do Mundo, né, Coelho? Dia 17 de junho de 1970. Ô Gerson, é claro que falando do jogo, qualquer Brasil-Uruguai é um jogo sempre muito forte fisicamente, as duas equipes se encarando. Os uruguaios, historicamente, sempre tentam igualar o futebol brasileiro na base da pancada. Mas antes de você comentar isso, queria que você falasse outro aspecto, porque 20 anos antes, o Brasil tinha passado pela situação da Copa de 50 e muitos ali daquela Copa de 70 eram crianças, sofreram com o Maracanã. Vocês foram para aquele jogo com algum sentimento diferente ou encararam como se fosse apenas mais uma partida, Gerson? Não, apenas mais uma partida. É que a imprensa fazia muita agitação e dizia que era forra de 50. Ali 50, o Félix, eu e Pelé eram mais velhos. Eu tinha 9 anos. Por exemplo, Edu, Paulo César, Marco Antônio, tinha o Clodoaldo, eles não eram nem nascidos. Então, esse que é o problema. Aí ficou aquela pressão toda. Nós entramos em campo, tomamos um gol que não podíamos tomar, que o Cubija chutou mal, deu uma canelada na bola e matou o Félix. O Félix esperava um chutão, ele deu uma canelada. Mas o Uruguai não era time para enfrentar a gente. Eles sabiam disso. Então, tanto é que eles procuraram dar pontapé, como iam pegando, o lateral ia pegando lá o Pelé, tinha uma série de coisas, mas nosso futebol era muito mais do que eles. E ganhamos com uma certa facilidade. Vamos então relembrar esse gol, essa vitória, os gols do Brasil na vitória sobre o Uruguai. É uma emoção atrás da outra, do Alcei Camargo, Haroldo Fernandes, relembrando aqui na Tupi. Gerson recolheu, limpou o lance, deu para o Wilson Piazza e aí está o Brasil. O Wilson Piazza para Rivelino. Rivelino vem descendo para a cabeça da grande lua. Everaldo vai para a ponta, Rivelino entrega-lhe o couro. Recolheu o Gaúcho, atravessa a metade do terreno. Tempo regulamentar esgotado, bola para Clodoaldo. Clodoaldo a Tustão, recolheu Tustão, cruzou para Clodoaldo. Caminho pelo lado esquerdo. Caminho era pelo lado esquerdo, como eles disseram, senhores. Uma entrada fulminante de Clodoaldo, um dos melhores jogadores do Brasil no Mundial, está aí. Era uma questão de paciência aos 44 minutos e meio. Bola descendo, vai para o ataque a seleção uruguaia com Espárrago. Tentou largar na frente, vem Piazza, domina, o couro voltou para Cortez, cruzou, entra dentro Clodoaldo. Vai para Clodoaldo, para Jairzinho. Jairzinho tentando para Pelé, boa passagem para Tostão, fugiu Jair. Tostão para Jair, entra na frente, é pintado, Jair prevalece, atira! Senhoras e senhores, Brasil 2, Jairzinho, Uruguai 51 segundos para o encerramento da contenda. Contenda dramática e emotiva sob todos os aspectos. O Brasil vence por 2-1, bola descendo, entra Brito!
lançamento de cabeça, vai para Matosas, todo o Uruguai tentando gol, entra sobre ele, entretanto Clodoaldo, agora voltou para Mujica, cruza, corta de cabeça, Gerson estourando de qualquer maneira, voltou para Carlos Alberto, César no dia, 30 segundos para encerrar-se o match, bola condução para Pelé, Pelé avança, talvez agora o terceiro do Brasil, caminha, penetra, fica o primeiro, vai Rivelino, atenção, encostou, disparou, gol! Empata-se o tempo, está encerrada a peleja na sua etapa final. O Brasil vai para o Azteca, irá decidir palmo a palmo com a Itália, o título máximo de 70. Muito bem, 4 dias apenas separava o Brasil do terceiro título mundial. Como é que foram esses 4 dias até a final, hein, ô Gerson? Bom, foram dias normais, mas sempre com mais atenção, né? Mais tranquilo, mais bate-papo e esperando a decisão. Só que nós estávamos esperando e eles estavam jogando. Eles jogaram a final, Itália e Alemanha, tá certo? E se nós vimos os jogos, ou o jogo, e depois a prorrogação. Isso cansou demais os dois times, né? Que já era complicado, né? E para ir para a final, e aí ainda mais indo para uma prorrogação, eles cansaram muito. Eu acho que tecnicamente a seleção alemã era muito melhor, tecnicamente. A seleção italiana era mais jovem, mas não tinha tanto brilho, tecnicamente falando. Ainda mais que eles se cansaram. Então, para nós, tanto um quanto o outro, acho que com a Alemanha ia ser um pouquinho mais complicado. Mas nós ganharíamos dos dois. Dá para concluir, então, que se fosse o Beckenbauer do outro lado, a situação seria mais delicada do que foi exatamente com a Itália, né, Canhota? Era, porque o Beckenbauer era um baita jogador, cara. Ele tinha o Miller na frente, Gerd Miller, que era o artilheiro, baixolinha, artilheiro. Ele tinha um time muito bom. E tarimbado também, experiente também. Para nós foi melhor, no meu modo de ver, pegar a Itália. Porque a Itália a gente sabia como ela ia jogar. Ela jogava praticamente 4-2-4. E marcava homem a homem. Para nós era melhor. Porque nós mexemos com a defesa italiana para um lado e para o outro. Porque eles marcavam homem a homem. Você vê o último gol. O meu gol, por exemplo, o segundo gol, que o Jairzinho estava na ponta esquerda, veio entrando e o Faquete estava acompanhando ele. O Faquete era lateral esquerdo. Então ele estava acompanhando homem a homem. Eu entrei no corta-luz com o Jairzinho, peguei a bola, chutei e fiz o gol. O quarto gol do Carlos Alberto. O Rivelino entrou um pouco, Tostão abriu, o back central foi com o Tostão. Pelé veio para o lugar do Tostão. Quarto zagueiro veio junto. Jairzinho entrou, veio o Faquete com ele. E fez aquela avenida que o Carlos Alberto entrou sozinho e fez o gol. E olha, e foi barato, hein? Ainda teve um pênalti. Agora, ô Gerson, então você falou desse quarto gol. Eu tenho aqui o Clodoaldo, porque o Clodoaldo é que começa essa jogada do quarto gol, do gol do capitão, um dos gols mais bonitos das histórias de todas as Copas. Fala, Clodoaldo. Foi uma jogada de improviso, porque no momento a Itália perdia 3-1 e fazia uma marcação alta, uma marcação sob pressão. E quando eu me vi cercado pelos italianos, não tive outra alternativa a não ser sair driblando, e deu certo. Uma jogada de risco, mas deu tudo certo. Na sequência saiu o quarto gol do Brasil, foi marcado pelo nosso capitão Carlos Alberto, nosso saudoso capitão. Então foi uma jogada maravilhosa, que todas época de Copa passa a jogada e sempre me emociona muito. Agora, o jogo estava encardido, né?
a Itália saiu na frente, Brasil, tá 1-1, aquela história toda. Quem fez o segundo gol do Brasil, hein, Gerson? Me lembra aqui, por favor. Quem fez o segundo gol fui eu. Nessa jogada que eu falei, do Jairzinho, que eu fiz o corta-luz com ele. Então, se não Essa jogada do quarto gol foi muito bonita também. Eu também reputo uma das mais, se não a mais bonita. Agora, teve o terceiro gol do Jairzinho, se o amigo me permite lembrar, eu fiz um lançamento exatamente como no primeiro jogo, que eu fiz um lançamento pro Pelé, que ele dominou no peito e fez o gol. Esse terceiro gol do Jairzinho, eu fiz um lançamento do mesmo lugar. Só que o Pelé deu de cabeça pro Jairzinho e o Jairzinho entrou e fez o terceiro gol. Ali acabava tudo. Com certeza. Mas vem cá, o jogo estava encardido, estava 1-1. O teu gol é que deu aquela aliviada na rapaziada, Gerson? Tranquilizou um pouco mais, né? Porque a Itália já não estava aguentando. Eles fizeram um gol por bobeira nossa. Não foi jogada deles, não. Foi bobeira nossa. A bola vai para um lado, vai para o outro. E o Clodoaldo tentou cortar ainda. Né? Tentou cortar, não conseguiu. Aí saiu o Félix do gol, entrou o Brito. Eu entrei na jogada também e a bola espirrou. O jogador italiano girou, fez o gol. Foi tudo erro nosso. Não foi nada programado por eles. Né? Arrumado por eles. E a seleção italiana, a gente levava para lá e para cá, ao bel prazer nosso. E aí fizemos o segundo gol, eu fiz o segundo gol. Aí arriou. E aí veio o terceiro, e veio o quarto, e veio o pênalti, que o árbitro não deu. Então, nós passeamos nesse jogo. Com certeza. Agora, ouça o que o Jairzinho falou sobre a Copa. É claro, sem dúvida, ele entrou para a história por ter feito gols em todos os jogos, afirmando que jogou a maior Copa da vida dele. Vamos ouvi-lo. Joguei a maior Copa da minha vida. Eu fiz gol em todos os jogos. Eu sou o único jogador de seleção até hoje que fez gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Foram 6 jogos, eu fiz 7 gols. Além de eu ter feito gols em todos os jogos, eu fiz os gols que deram, como nós falamos no popular do futebol, que esfriava o adversário. O Jairzinho era seu protegido, né, Gerson? O Jojoba jogava pra caramba, cara. Isso no Botafogo também, tanto na ponta quanto no meio. E na seleção brasileira, a gente não precisa nem falar. É o que ele disse aí. Ele fez 7 gols em 6 jogos. Ninguém fez tantos gols, né, em todos os jogos como ele. Ele é artilheiro absoluto. Para mim ele foi, se não o melhor, um dos melhores da Copa do Mundo. Agora, valente, inteligente, rápido toda a vida. Porque para fazer o que ele fazia, tinha que ter coragem, cara. Porque os caras não iam nele, já conheciam ele. Eles não iam na bola, iam nele. E ele tinha que se livrar do cara para fazer a jogada dele e para fazer as jogadas para os outros, para nós todos. Como ele fez muito bem. Agora precisava coragem, porque ele ia no peito mesmo. Ele não tinha cara feia com ele, não. Jojobinha era fera. Ô Gerson, a final teve um placar atípico, 4-1, não é um placar comum em uma Copa do Mundo. Você já mencionou até o cansaço da Itália, mas temos também todo o brilho da seleção brasileira de 70, até superior propriamente que o cansaço da Itália. Eu queria que você falasse pra gente, porque todo jogo que é uma goleada, um 4-1, tem um momento antes do quarto gol que você mata o jogo. Às vezes faltam 20, 15 minutos para acabar. Qual foi a hora ali que vocês realmente perceberam, se olharam e pensaram e conversaram entre vocês? Matamos o jogo, agora é nossa, ninguém tira. Foi só no quarto gol ou antes, ô Gerson? Não, no segundo gol eles já arriaram. Terceiro, eles sumiram do jogo. Tanto é que o quarto gol, você viu, o Clodoaldo acabou de dizer aí, você viu o que ele fez? Driblou 4 ali, foi pra lá, veio pra cá, driblou de novo e tal. Aí soltou a bola e saiu o quarto gol. E teve outra jogada do pênalti, mais uma jogada. E várias outras, né? É porque não apressamos o ritmo. Ficou ali, 4, tinha mais jeito, vamos tocar a bola aqui, fazer. Eles estavam liquidados também, eles já não estavam mais aguentando. Então,
Se a gente, é o que eu disse, se a gente apressa o jogo, a gente faz mais. Mas quando chegou em 3, pra que correr mais? Vamos correr, vamos tocar o jogo. Quem tem que correr são eles, somos nós. Nós estamos garantidos aqui. Agora, Gerson, o Clodoaldo, ele chegou a dizer o seguinte, que aquela seleção, ela era modelo para aquela época e pode ser modelo para os dias de hoje. Ele até usa o termo, éramos os soldados da pátria. Vamos ouvir o Clodoaldo. Eu acho que existe. A nossa seleção de 70, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, que a seleção de 70, ela serve de modelo até para o futebol que é praticado hoje. Um futebol solidário, onde todos buscavam ocupar todos os espaços de campo, até mesmo o Pelé, vocês devem ter assistido muitas vezes o Pelé voltando no combate, o Tostão, e o único que ficava mais à frente era o nosso Furacão. Marcou gols em todas as Copas, nós tínhamos em todos os jogos da Copa, então nós tínhamos uma jogada preparada para ele, então eu acho que essa seleção de 70, como eu chamo de os soldados da pátria, porque nós fomos os verdadeiros soldados da pátria em 1970. Eu deixo esse exemplo de chamar a seleção dos soldados da pátria, que eles sigam o exemplo dessa seleção, que eu acho que cai muito bem para a juventude, o exemplo que nós demos, a luta como foi feita após 24 anos sem conquista, cada um se doando um tempo, acho que jamais outra seleção ficou num período tão longo como a seleção de 70, mas tudo isso valeu a pena. Com certeza, e se valeu. Vamos relembrar aqui os gols da grande vitória do Brasil. 4-1 sobre a Itália. Um momento raro, um momento histórico. Vale a pena relembrar o tricampeonato do Brasil. Vai descendo o Brasil, bola para Pelé, saltou na cabeçada, gol! Vamos lá, bola com o Gerson. Gerson dominou, tentou, girou. Boa oportunidade para Everaldo, que é boa figura. Ele para, tem pela frente um adversário que é Bonicenha, passando por ele, tocou para Jairzinho. Vem Paquete na marcação individual, sobrou para Gerson, limpou a área. Atira, gol! Acertar o Pelé dentro da área, hein? Mas nós vamos fazer mais um jogo sacrificado para nós, que é pau puro do lado de lá. Vai ser cobrada a infração, prepara-se ali, Everaldo entregando para Gerson. Gerson recebeu, tentou o centro, para, executa a bola, pingando para Pelé, dominou para Jair, vai marcar! Passou, largou limpo para Pelé, vai embora Carlos Alberto, Pelé lhe dá o presente, a pressão na vai, o tiro, gol! Senhoras e senhores, há um delírio, todo mundo invade o campo, virou, chora, abraçado com o jogador brasileiro. Zagallo beija Everaldo. Como é bom ouvir do Alcei Bueno de Camargo, Haroldo Fernandes, Rui Porto, a nossa equipe no México acompanhando em loco a grande conquista brasileira. E aí houve invasão de campo. Roubaram o que é seu? Roubaram camisa, calção, cueca. Você ficou pelado na comemoração, Gerson, ou não? Não, eu não. Eu quando vi a galera correndo, eu corri pro banco. Aí era um pouco assim para baixo, eu desci um degrau e fiquei lá embaixo,
seguro ali com a galera que estava ali, nossa. E quem não pôde correr, Tostão ficou de sunga, tiraram tudo dele. Pelé também, levaram um monte de gente lá. Eu pulei fora, fiquei ali esperando a galera sair para depois eu ir pro vestiário. Mas foi uma invasão, porque antes de terminar o jogo, quando o árbitro apitou por impedimento, eles pensaram que já tivesse terminado o jogo. Eles entraram em campo, tanto os repórteres que estavam atrás do gol, como a invasão das arquibancadas. Aí teve que parar o jogo para empurrar todo mundo para fora do campo, para poder continuar mais 2 ou 3 minutos. Ô Gerson, curiosidade nossa aqui, você usou quantas camisas naquele dia? Porque normalmente uma no primeiro tempo, outra no segundo. E que fim levou? Onde estão as camisas que você usou no dia do tricampeonato, Canhota? Eu tenho a camisa em casa. Tenho o calção, a camisa, a meia e a chuteira. Eu tenho tudo isso em casa. E eu não sei os outros. Eu guardei esse meu material. Como eu tenho um álbum também, que na época a Manchete fez, um álbum grandão, com algumas jogadas, né? Alguns lances, e quem participou do lance, eu tenho o autógrafo de todo mundo. Isso aí vale ouro. Agora, sabe o que eu queria que você fizesse então? Eu duvido que você vai fazer isso, mas eu vou pedir que se dane. Queria ver você vestido como jogador da seleção brasileira 50 anos depois. Queria que você enviasse pra gente depois uma foto, até pra gente publicar aqui no nosso site, Gerson. Com certeza vai explodir isso aqui, porque você tem praticamente o mesmo físico da época de jogador. Ou eu tô enganado, hein, Wellington? A mesma coisa. Você estava falando, eu estava imaginando. Você ainda bem que não é comigo, porque hoje eu estava olhando o meu paletó do casamento, tá sobrando mais da metade de Wellington para caber naquele paletó. O Canhota não teria nenhuma dificuldade, ia ficar bonitão ainda, hein, Canhota? Eu vou ver se eu pego essa história toda, porque tem que procurar, né? Vou ver se Maria Helena arrumou tudo aqui, porque de repente ele deve estar na casa do meu neto também, porque o meu neto curte essas coisas também, como deveria ser. Então eu vou ver isso. Agora, Magninho, não pede mais nada não, tá bom, Magninho? Pensa positivo, eu só fiz um pedido nesse programa todo. Nem pedimos para ele narrar o gol, pô? Pô, não pedi. E outra coisa, eu não pedi pro Tomate mandar mensagem também, né, hoje? Mas ainda tem que escutar isso. Tem que escutar isso. Canhota, Canhota, para matar esse negócio de tomate aí, que eu sou o seu zagueiro. Porque isso é coisa de Gilson. Negócio de Gilson, isso é coisa do Gilson. Ele fica mandando pegar no seu pé. E o Vagninho entra nessa história também. Vai na pilha. Vai na pilha. Eu quero saber o seguinte, é verdade que só agora que você parou para ver os jogos completos da Copa de 70, é verdade? Eu tenho um filme da Copa, do último jogo, contra a Itália. De vez em quando eu ponho para ver e tal, mas hoje com a internet, né, só você apertar a carrapeta, aparece tudo aí. Eu vejo, quando tem, e eu tô sem fazer nada, né, ou às vezes ou na rádio, ou gravando alguma coisa para o Instagram, ou para o meu canal, aí eu vejo, tendo a oportunidade eu vejo. É o que o Clodoaldo estava falando aí, que dá sempre, né, uma emoção. Com certeza. E eu não sei se você percebeu, até porque passou muito rápido, nós estamos há quase 90 minutos conversando, ouvindo ex-companheiros seus, relembrando os gols. E desde já eu quero mais uma vez agradecer o fato de você ter sido um brilhante jogador, um jogador fora de série e de ter ajudado essa conquista. Só como última colocação minha, do Hélito, do Marcos Coelho, você sabia naquele momento, quando o jogo acabou, que você tinha entrado para a história, Gerson? Não, nós sabíamos, naturalmente, na história dos campeões mundiais. E que a taça seria nossa definitivamente. Isso, né, a gente fazia questão disso, né? Não só de ser campeão, como para ficar na história, e como para ficar na história também, né,
a Jules Rimet definitivamente no Brasil. Infelizmente, né, colocaram a Jules Rimet num lugar qualquer, que num lugar qualquer deveria ter ficado uma réplica e não a principal, e levaram a taça, roubaram, sei lá o quê. Mas ficamos na história, nós e a taça Jules Rimet. Com certeza. Gerson, receba o nosso carinho, o carinho da família Tupi. Essa é uma pequena homenagem que a gente achou que deveria fazer, uma homenagem merecida por tudo que você fez pelo povo brasileiro ao longo da sua carreira como jogador e depois como comentarista esportivo. Parabéns, viu, Gerson? Valeu, Wagner. Eu que tenho que agradecer, tá certo? Participar aí do programa e agradecer também a todos os companheiros, né, que falaram sobre a Copa, e como o Clodoaldo colocou muito bem, se servir de exemplo, que peguem como exemplo. Obrigado a vocês todos e um beijo a Super Rádio Tupi. Um beijo no coração do Gerson, o grande homenageado. É claro que nós ouvimos vários personagens, mas a linha condutora dessa história foi o nosso canhotinha, né, ô Coelho? É verdade. E isso é muito importante até para a geração, o pessoal da minha idade, o pessoal que não teve oportunidade de presenciar. Eu quero dizer para todo mundo que o Gerson é um dos melhores caras que eu conheço, se não for o melhor. E é uma honra dividir departamento com um cara que tem gol em final de Copa do Mundo. Ô Wagner, eu tô aqui pensando, né? Você falou do Gerson, vocês tinham certeza que entraram para a história, e eu estou entrando para a história também ao comentar a Copa de 1970, uma das mais valiosas Copas do futebol brasileiro. Obrigado, Canhota. 50 anos do tricampeonato. A homenagem da Rádio Tupi aos campeões do tri.